Exemplo 2. Em um supermercado, o valor de uma garrafa de água é 500 ml. De 500 ml é de 1,50. Uma campanha pede uma doação de 50 centavos a cada compra. Considerando a compra de uma certa quantidade de garrafas e a doação, quanto uma pessoa vai gastar nesse supermercado? Então, a pessoa vai lá comprar a garrafa de água e vai fazer a doação, está disposta a fazer a doação. Quanto ela vai gastar? Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente vai montar a tabelinha. A quantidade de garrafas que a pessoa vai comprar e o total que a pessoa vai pagar. Então, se a pessoa comprar apenas uma garrafa, o que ela vai gastar? 1,50, que é o preço da garrafa, ó. Aqui é o preço da garrafa, da água. 1,50 vezes 1, que vai dar 1,50. Como ela vai fazer a doação, esse resultado aqui tem que somar com os 50 centavos, que ela vai gastar R$2. Ó, a pessoa comprou uma garrafa, então ela vai ter que fazer 1,50 vezes 1, que vai dar 1,50, porque é só uma mesmo. E ela vai fazer uma doação de 50 centavos fixa. A doação é por conta, não por produto. Não por unidade de produto, é pela compra total. Se ela comprar R$1.000, ela pode doar só 50 centavos. Então, ela vai doar 50 centavos, que vai dar R$2. Se essa pessoa comprar 2 garrafas de água, ou se uma pessoa qualquer comprar 2 garrafas de água para fazer doação, então vai multiplicar o 1,50 por 2, que vai dar R$3, e a doação de 50 centavos, que vai dar R$3,50. Estão entendendo isso aqui? Estão entendendo que tem um valor fixo aqui de 50 centavos? Se a pessoa comprar 3 garrafas, 3 vezes 1,50 vai dar R$4,50. Mais os 50 centavos da doação vai dar R$5. Veja que aqui é só um adendo aqui que não tem a ver com as contas. Aqui eu botei o símbolo de reais no topo da tabela, daí eu não preciso ficar escrevendo reais em cada uma das linhas. Então, se a gente já bota a unidade de medida lá no topo da tabela, não precisa ficar botando a unidade de medida em cada resposta. Se a pessoa compra 4, 1,50 vezes 4, que dá R$6, mais os 50 centavos da doação, vai dar R$6,50. Se a pessoa comprar 5 garrafas, 1,50 vezes 5, que dá 7,5, mais 50 centavos da doação, que vai dar R$8. Aqui a gente tem os valores individuais, valores específicos. Valores que a gente chama na matemática de particulares. Nós temos casos particulares aqui. Se a pessoa comprar 1, 2, 3, 4, 5. E para fazer o caso geral, que seria o valor, a fórmula geral, que seria a fórmula dessa função. O que a gente observa aqui? Que tem 2 grandezas. Uma grandeza é o total a pagar e a outra grandeza é a quantidade de garrafas. O total a pagar depende da quantidade de garrafas. Mesmo que tenha aqueles 50 centavos fixo, ele depende da quantidade de garrafas, porque o que varia é a quantidade de garrafas, o fixo não varia. Então, vamos considerar aqui, estão conseguindo ver aqui embaixo, o N. Vamos considerar aqui que a quantidade de garrafas seja N. Eu poderia ser X, mas eu quis botar N por referência a número, tá? Então, o número de garrafas é N. Qual é a conta que eu fiquei fazendo desde o começo? Eu fiz a quantidade de garrafas vezes 1,5, porque 1,5, porque é o preço individual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com o N é o N vezes 1,5. Então, o N vezes 1,5. Eu sei quanto que é esse N? Não, então vai ficar uma formulazinha aqui, ó, 1,5N. E o que foi feito depois em cada caso particular? Depois que eu multipliquei, eu somei com aquele valor fixo, que é o 0,5. Então, esse 1,5N aqui teve que somar com 0,5. E veja que ficou igual por quê? Porque eu não posso somar esses dois. Eu posso representar a soma, mas eu não posso dizer que isso aqui vale 2N, por exemplo, porque eles não são semelhantes. Vamos lembrar lá das operações com polinômios. Se os termos não são semelhantes, a gente não pode reduzir eles. Essa aqui é a forma mais reduzida. Então, essa aqui, ó, é a expressão final para o termo geral dessa fórmula aqui. Se eu quiser fazer uma fórmula geral para representar qualquer valor de garrafas, essa é a fórmula. Então, como é que vai ficar a função? O valor total em reais é igual
ao valor da garrafa vezes 1,5, que é o preço da garrafa, mais a doação fixa. Veja que essa doação fixa não tem letra junto, porque ela é fixa, ela não muda. Quem que muda? É a quantidade de garrafas. Então, aqui o N está variável, é a quantidade de garrafas, que está se relacionando com 1,5, que é o preço por garrafa. A doação é fixa. Então, ela é o termo independente dessa fórmula, dessa função. O T, que é o total de garrafa, o total a pagar, está em função do N, que é a quantidade de garrafas. E aqui está a função que representa esse problema aqui. Como eu falei, a função está no nosso dia a dia mesmo que a gente não perceba. Isso aqui é uma função, embora quando você vai no supermercado ou faz qualquer coisa, você fique pensando, estou fazendo uma função agora. Mas é uma função. Então, aqui é a fórmula da função. É o termo geral da função. A partir da tabela, a partir desses casos particulares aqui, a gente observou como funciona a fórmula e que a gente escreveu uma fórmula para conseguir descobrir qual é a fórmula da função. A gente vai ver mais um exemplo aqui em seguida. Vocês querem perguntar alguma coisa desse aqui? Tá, beleza. Agora aqui, eu tenho umas tabelas prontas, umas tabelas genéricas. Pode representar qualquer coisa. Então, eu tenho umas tabelas prontas aqui. E a gente vai descobrir qual é a função de cada uma, qual é a fórmula que representa a função. Então, aqui eu tenho a parte aritmética, que já foi calculado, e eu quero descobrir qual é a função disso aqui. Então, como é que eu faço uma fórmula geral a partir desses valores? Eu tenho que analisar e verificar o que está acontecendo aqui. Ó. Vamos lembrar que o y está em função do x. Então, esse valor muda conforme esse valor. Ó. O y é que depende do x. A gente vai observar como está mudando esse aqui. Ó. Como é que o x está mudando? O que eu observo que está mudando aqui? Vocês observam alguma mudança aqui? De que forma que está mudando? De 0 para o 4, 4 para o 8, 8 para o 12, 12 para o 16. Como é que você observa essa mudança aqui? Ó? Como é que esses valores estão aumentando, estão crescendo? De que forma? É de uma forma aleatória? Esses números estão aparecendo aleatoriamente? Ou eles têm um padrãozinho, uma sequência que a gente pode observar? Os valores aqui do y. Dá uma olhada, eu vou esperar vocês responderem. Sempre por 4. Olha o que a gente observa aqui. Ó, o que a gente observa aqui? Ó? Esse número aqui, essa parte da tabela, que é a parte do y, que é o resultado, o y está em função de x, é o resultado, é aqui que eu vou olhar para fazer a fórmula. Está indo de 4 em 4, não é? Ó, 0, 4, 8, 12, 16, é a tabuada de 4, não é? Bom, se eu tenho que está aumentando proporcionalmente 4 e 4, 4 e 4, eu estou vendo que tem a tabuada de 4 aí envolvida. Então, eu já sei que nessa minha fórmula vai ter essa conta aqui. Eu vou ter que fazer 4 vezes o x. Isso eu já sei que eu vou ter que fazer, porque eu estou observando que vai aumentando 4 em 4. Então, eu já sei que pelo menos uma parte da minha fórmula é 4 vezes x. Beleza. Achei uma parte da fórmula. Agora, eu vou testar se vai dar certo aqui, ó. Ou seja, se eu botar 0 no lugar do x, vai dar 0? Se eu botar 1 no lugar do x, vai dar 4? Vamos ver se vai dar certo aqui. 4 vezes 0 dá 0. Fechou. Estou botando o x no lugar, o valor que está para o x no lugar do x aqui, ó. O valor do x, eu estou colocando no lugar do x aqui da fórmula. 4 vezes 0 deu 0. Fechou com a resposta aqui. Lembrando que o y é a resposta. Se eu botar o 1 no lugar do x, 4 vezes 1, aqui eu botei errado, né? O professor fez 4 vezes 1, 5. Aí não vai dar certo nunca. 4 vezes 1, 4. Depois eu botando 2 no lugar do x. 4 vezes 2, 8. Fechou aqui. O 3 no lugar do x. 4 vezes 3 é 12. E aqui
4 vezes 4 é 16. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu observei que os valores vão aumentando 4 em 4, de 4 em 4. Então, quer dizer que tem uma multiplicação por 4. Então, eu vou testar essa multiplicação por 4 para ver se vai dar certo. E quando eu testei a multiplicação por 4, já fechou aqui, ó. Já fechou, já deu certo. Então, eu já percebo que essa fórmula é, para eu achar o valor do y, eu tenho que fazer 4 vezes o valor do x. Então, a fórmula é 4x. Se esse x fosse 10, se eu chegasse lá no 10, quisesse saber, o que eu tenho que fazer? 4 vezes 10. Se o x fosse 1000, eu ia ter que fazer essa tabela até chegar no 1000, 4 em 4? Não. Eu faço 4 vezes 1000, eu já vou saber qual é a resposta. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. Vou pegar o computador, é melhor de ver. Tá lentinho aqui, mas daqui a pouco ele fica certo. O que está acontecendo com esses números? Como que eles estão mudando aqui, ó? Do 2 para o 5, do 5 para o 8, do 8 para o 11, do 11 para o 14. Como é que vocês observam essa mudança? Dá uma analisadinha no Y, que vocês vão olhar, tá? Aqui no resultado. E aqui no X é o mesmo, não muda. Não mudou, eu usei o mesmo valor de X, porque eu escolho o valor de X. Isso, somando de 3 em 3, vai aumentando de 3 em 3, a diferença de 3 em 3. Bom, se eu sei que tem uma diferença de 3 em 3, eu já sei que nessa conta tem um 3x. Tem 3 vezes o x. Isso vai ter de certeza. Então, agora o que eu vou olhar? Eu vou testar. Se eu multiplicar por 3, vai dar certo. 3 vezes 0, 0. Ali no y deu 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Bom, foi de 3 em 3, mas quando eu multipliquei por 3, não deu certo. Por quê? O que está faltando aqui, ó? O que está faltando nesses números aqui para fechar nesses? Em todos eles. Quando eu olho para esse aqui, o que falta para chegar nesse? Quando eu olho para esse, o que falta para chegar nesse? Ó, aqui o 6, o que falta para chegar em 8? O 9, o que falta para chegar em 11? E o 12, o que falta para chegar em 14? Tem que somar 2, isso mesmo? Então, eu fui lá, eu vi que vai de 3 em 3, então eu sei que tem uma multiplicação por 3, eu fiz. Só que quando eu multipliquei por 3, não foi suficiente para chegar na resposta. Além de multiplicar por 3, eu ainda tenho que somar 2 em todos eles. 0 mais 2, 2. 3 mais 2, 5. 6 mais 2, 8. 11 mais 2, 9 mais 2, 11. 12 mais 2, 14. Então, a minha fórmula não é só 3x. É 3x mais 2. Então, eu tenho que fazer a multiplicação, mas depois ainda tenho que somar 2, que é o valor fixo, que é o termo independente aqui da nossa função.